Bom dia, meus amigos. Vamos para o nosso sexto vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre o PVT em comparação com o OBV, o CCI em comparação com o IFR, que se tornou hoje no Setup JJ o JJ Index, junto com o CCI com 50 períodos no Setup JJ, tá? Aqui estão as redes sociais para quem tiver interesse em seguir. Lá a gente publica alguns estudos, algumas visões, perspectivas, coisas de mercado, de leitura e crescimento pessoal, tá? É importante a gente deixar claro que tudo aqui não se trata de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou nenhum analista de valores e nem pretendo comercializar análises nem nada. Tratam-se apenas de visões pessoais, particulares, que eu compartilho para que todos nós cresçamos juntos, tá? Hoje, de novo, eu preciso bater nessa tecla da gente cultivar nossas raízes, né? Hoje, em especial, durante esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a importância das escolhas na vida da gente e da gratidão também, por que não? Mas saber escolher bem é muito importante, tá, pessoal? Quem assistiu os vídeos anteriores já sabe que a tela completa do Setup JJ é essa aqui, com um triple screen, né? E que o conjunto do Setup JJ eu trouxe um conceito de relógio suíço, onde o nosso objetivo, né, é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E se a gente pudesse ter um slogan sobre o Setup JJ, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas, né? Simplificando a tela do Setup JJ é essa aqui, né, na qual a gente trabalha com uma média móvel exponencial de 9, uma de 27 e uma dos 200 períodos, uma banda de Bollinger de 27 períodos e 2 desvios padrões, o MACD 18, o volume com a média móvel aritmética de 20 períodos, o JJ Index, que nada mais é do que um PVT com uma média móvel aritmética de 50 e uma banda de Bollinger de 50 e 2 desvios padrões, o CCI com 50 períodos, o Triple Screen, a gente analisa figuras gráficas, candlestick, movimento de preços, análise técnica, price action e coroado com a cereja do bolo, que é o Fibonacci do chefe, né, do Marco Rossi. Hoje eu pretendo abordar o JJ Index e o CCI 50, tá, pessoal? Nós temos essas duas linhas aqui inicialmente, essa azul e essa branca. E é isso mesmo. A linha azul é o PVT, tá, meus amigos? E a linha branca é o OBV. Se vocês observarem, o OBV é bem mais volátil do que o PVT, né? O OBV, On Balance Volume, é um indicador rastreador de tendência, tá? Que mede a força da tendência de alta ou baixa do preço através do saldo acumulado do volume, tá? A representação gráfica dele é feita por meio de uma linha, né? Essa linha branca, né, em que se sabe quando o volume é positivo, quando essa linha cai, quando essa linha sobe, e o volume é negativo quando essa linha cai, tá? A fórmula dele é dada por isso aqui, o ABV anterior, mais o volume quando é positivo, ou menos o volume quando ele é negativo. Ou seja, o ABV é um saldo de volume, tá? É um indicador criado por Joseph Granville, tá? É mundialmente difundido, né? O PVT, o Price Volume Trend, né? Ou em português TPV, tendência de preço e volume. Em muitas plataformas brasileiras a gente vai encontrar o PVT com o nome TPV, tá? É um indicador baseado em momentum, usado para medir o fluxo de dinheiro, tá? Ele é semelhante ao OBV,
como pode se observar, mas não igual, tá? É semelhante, na medida em que é um acúmulo de volume. Enquanto o OBV adiciona ou subtrai o volume diário total dependendo se foi um dia de alta ou de baixa, o PVT, né, apenas subtrai uma parte do volume diário. Tá? A quantidade do volume adicionado ou subtraído ao total do PVT depende do valor do preço do dia atual, subindo ou descendo em comparação com o fechamento do dia anterior. O PVT, Price Volume Trend, pode ser usado principalmente para confirmar tendências, bem como para detectar possíveis sinais de negociação devido às divergências. Essa é a fórmula do PVT, tá, meus amigos? É um pouquinho mais complicada do que o OBV, só que eu reforço mais uma vez. O PVT tem bem menos volatilidade do que o OBV, né? Ele pode ser usado em conjunto com médias móveis para confirmar mercados de tendências. Por exemplo, a gente pode comprar uma ação, no nosso caso do setup JJ, quando a média 9, que é a média rápida, né, estiver acima da de 27, que é a média lenta, no setup JJ, acompanhada pelo valor crescente do PVT, tá? O ABV é a mesma coisa, tá, meus amigos? Por outro lado, né, a gente pode vender quando a média de 9 estiver cruzando a média de 27 para baixo, né, ou cruzada, e o PVT cainte, tá? Da mesmo jeito o ABV. Trazendo à tona a questão das divergências, o ABV e o PVT funcionam assim, tá bom, meus amigos? Junto com o volume também, que eu trabalho no setup JJ, a gente vai ter o vídeo ainda a respeito, que a gente trabalha com divergências também no volume, né? Mas o PVT também e o OBV também a gente trabalha com divergências com o preço. Lembrando que na questão do OBV principalmente, tá? Tanto o IFR quanto o C650 são bem melhores para detectar divergências do que o PVT. Como o OBV também é melhor do que o PVT para detectar divergências, tá? Não é o forte do PVT. Nesse tempo de mercado, né? Por volta de 2012, 2013, eu achei a necessidade do OBV, que era usado na época no setup JJ, trazer mais algum sinal, né, de momentum, né? E a partir daí eu fui atrás de colocar uma média móvel no ABV, tá, pessoal? Porém, eu descobri que dava muito ruído, tá vendo? Eu cheguei a achar a calibragem da média móvel de 50, porém, olha, ele dava muito ruído. E aí eu fui atrás de estudar um indicador que tivesse base e volume, porque a gente trabalha muito com preço, porém a gente trabalha menos com volume nos nossos indicadores na tela, né? E eu achava que era necessário ter um indicador levando como base um outro dado que é o volume. E assim eu descobri o PVT, que é um indicador parecido com o OBV, não igual, mas parecido, porém que gerava menos volatilidade e automaticamente quando trabalhado com a média móvel, né, aritmética de 50 períodos, ele ia dar menos ruído. Ó. Então se vocês observarem o PVT, né, por ele ser menos volátil, ele cria menos ruído e ele dá sinais mais seguros, ou seja, ele segura mais a mão quando dá compra, ó, do que o ABV, que dá mais ruídos, tá vendo? E assim gerou um sinal para mim mais seguro para o que eu precisava dentro do setup, tá? E agora a gente traz a primeira detalhe sobre as escolhas que eu falei no começo do vídeo, né? A partir dessas escolhas, nesse caso aqui a gente escolher quem está do nosso lado, né? Quem são nossos amigos, quem são as pessoas que convivem diariamente com a gente tem muito a ganhar. E essa primeira pessoa que eu devo citar aqui é o Lex, né? Então aqui as redes sociais dele, tá bom? O Lex, há uns anos atrás, 2018,
17, 18, 19, não me lembro bem. Ele havia lido o livro do John Bollinger, né? E tinha me sugerido, porque no livro mesmo o John Bollinger usava uma banda de Bollinger com o PVT. Todos sabem, né, que a gente já passou por nos vídeos anteriores sobre as bandas de Bollinger, que a banda de Bollinger Default padrão do John Bollinger é de 20 períodos. Eu coloquei aqui no PVT, só que não tinha dado muito certo. E aí acabou que eu calibrei ele para 50 períodos também, e foi onde nasceu o que a gente chama agora de JJ Index, que nada mais é do que o PVT, com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. Onde aqui, né, além do sinal de compra no cruzamento do PVT para cima da média de móvel aritmética de 50 períodos e sinal de venda no cruzamento para baixo, né, da média móvel de 50 períodos, o PVT passou a dar o sinal de sobrecompra quando ele rompe a banda de Bollinger para cima e o sinal de regressão à média quando ele rompe a banda de Bollinger para dentro, ó, tá vendo? Tanto para cima quanto para baixo funciona assim. O ABV está aqui mais por questão ilustrativa, porque o ABV ficou no caminho, né? Por conta dos ruídos que ele gera, tá? Então, para o setup veio o JJ Index a partir dessa configuração aqui. E eu tenho muita gratidão ao Lex, tá bom? Muito obrigado, Lex. Então, vamos para novos indicadores, né? C650 e o índice de força relativa com 14 períodos, tá? O IFR foi desenvolvido por John Wallace Wilder Jr. O índice de força relativa, ou RSI, Relative Strength Index, é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos dos preços. O IFR oscila entre 0 e 100 e tradicionalmente ele é considerado sobrecomprado acima dos 70% e sobrevendido abaixo dos 30%, tá? John Wallace Wilder Jr. criou, além do IFR, né, mais outros tantos indicadores importantes, entre ele o Parabolic SAR, e mais esses outros dois indicadores aqui, né? E aí vem mais outro ponto de escolha muito importante que a gente tem que ter, né? E agora a gente tem que agradecer ao Francisco Menegas, porque o setup JJ, a partir daquele momento passado, tinha o PVT, né? A partir do JJ Index, e o índice de força relativa. O Francisco, lendo o livro da Caroline Boroday, né, a Fibonacci Queen, observou que ela usava um CCI 50 e ele sugeriu. Eu fui estudar o CCI 50. É um indicador, se vocês verem a linha de indicador aqui, é muito parecido com o índice de força relativa de 14 períodos. Inclusive, foi descoberto a partir desses estudos que o PVT 50, tá? Ou que o CCI 50, quando ele rompe a linha de 200 para cima, ele dá a sobrecompra do índice de força relativa de 14 períodos. E quando ele rompe a menos 200 para baixo, é a mesma coisa do sobrevendido também do índice de força relativa de 14 períodos, tá? O CCI, Commodity Channel Index, é um indicador criado na década de 1980 por Donald Lambert para identificar movimentos cíclicos em commodities, mas atualmente é usado também em outros mercados, como de câmbio, ações, ETF e todos os mercados, né? Ele mostra quando o mercado está sobrecomprado e sobrevendido, né? Eu quero lembrar aqui que o default, o padrão criado por Donald Lambert, é um CCI com 20 períodos, tá? Então quem for ler lá e quem assistir inclusive a aula do Lex, o Lex tem um vídeo muito legal e importante, que inclusive está na playlist do Setup JJ, esse vídeo do Lex, tá? Vocês vão ver que o CCI padrão, default, é com 20 períodos.
O CCI com 20 períodos, quando ele rompe a 100 para cima, ele dá sobrecompra. E quando ele rompe a menos 100 para baixo, ele dá sobrevenda. Tá? Ele mostra a força da tendência, né? Porém, quanto menos períodos o CCI tem, mais volátil ele vai ser, tá? A gente trabalha com CCI 50 e a partir dessa calibragem a gente observou que a sobrecompra em comparação com o IFR 14 se dá quando o CCI rompe a 200 para cima e sobrevenda quando ele rompe a menos 200 para baixo, tá? Ele funciona bem também do mesmo jeito que o IFR, com divergência de preço, tá? E as dinâmicas do indicador dependem do número de períodos, como eu falei, tá? Quanto menor o período do CCI, mais volátil ele vai ser. O que significa que mais vezes ele vai romper a 100 e a menos 100, tá? Quanto menor, ou seja, um CCI 20, ele rompe mais vezes a linha de 100 e a linha de menos 100, tá? A Fibonacci Queen, a Carolyn Boroden, ela usa dois CCIs em conjunto, um de 14 e um de 50, ou seja, ela trabalha com o CCI parecido com o que a gente trabalha com as médias, né? Automaticamente gerando um CCI-CD, né? Um CCI com convergência e divergência, ou seja, quando um CCI cruza o outro, o 14 cruza o de 50 para cima, dá determinado sinal de compra, quando cruza para baixo, dá determinado sinal de venda. E a partir disso também existem os cruzamentos das médias que ela observa, das linhas, né? De 100, menos 100 e tudo mais, tá bom, gente? As divergências comparadas entre o CCI e o índice de força relativa são bem parecidas, como eu falei, mas não iguais, né? São indicadores parecidos, não iguais. Então aqui, por exemplo, não coincidiu, né, a divergência. Ó. Porém, em todos os outros casos coincidiu, então é um indicador que tem uma relativa segurança para a gente trabalhar com convergência e divergência. E ele foi trocado justamente ele foi colocado no setup JJ no lugar do IFR justamente por essa proximidade de, de, de análise que ele gera com o índice de força relativa, dando sinais a mais do que o IFR, tá? Porque o CCI, além de dar o sinal de sobrecompra, sobrevenda e de convergência e divergência, né? Ele também tem a linha de 0 aqui, que é igual à linha de 50 do IFR, tá? Que são sinais de possíveis suportes e resistências. E além disso, também ele dá quando o preço cruza 100 para baixo, um sinal de venda, e quando cruza menos 100 para cima, sinal de compra, tá? Ele trouxe esse plus de informação de análise técnica para trigger de operações, tá? Aqui é uma demonstração, né, do sobrecompra do CCI, ó, que coincide, não é igual, mas coincide bem com o IFR 14 e sobrevenda também, tá bom, meus amigos? No final das contas, o setup JJ ficou assim, né? Com o JJ Index, que é o PVT, com uma média de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e dois desvios padrões, e o CCI 50. E agora vocês sabem da história do porquê, né? E aí a gente vem para nossa terceira grande escolha de vida, que é o John Silva, que é um cara extremamente inteligente, né? E aí ele criou pra gente de uma forma muito generosa essas colorações aqui, a possibilidade, né, na plataforma, da gente colocar essas colorações aqui de quando o PVT rompe a média de 50 para cima, da gente escolher a cor aqui, que eu escolhi a cor verde, ó. E quando é para baixo, eu escolhi a cor vermelha. Do mesmo jeito, ele criou pra gente aqui também o MACD 18, né, que nada mais é do que a diferença de uma média rápida e uma média lenta. A gente forma o histograma do MACD, já explicado como foi desenvolvido isso nos vídeos anteriores, tá? E então
dentro da programação que ele fez, que estão aqui os links, tá? Na descrição do vídeo. Eu escolhi o verde quando o MACD está positivo e eu escolhi o vermelho quando está negativo. Muito obrigado, John. E assim ficou a tela do nosso setup, né? Junto com o nosso Fibonacci do chefe, do Marco Aurélio. A nossa tela do setup fica assim, tá, pessoal? Onde a gente analisa o gráfico com esse conjunto todo aqui, nosso relógio suíço, né? Eu quero trazer para cá uma análise que foi feita nessa semana aí, de um caso prático, só para que fique registrado aqui, né? E que deixe já agora, no adiantado, nós estamos no 6º vídeo do setup, como é feita a dinâmica de análise a partir do setup, tá, pessoal? Eu quero lembrar aqui que o MACD está entre a média 9 e 27, esse espaço aqui que fica entre uma média e outra, nada mais é do que o histograma do MACD 18, tá? Aqui ele está na forma de queda, aqui ele está subindo, por isso eu setei ele ficar vermelho quando está em queda e verde quando está subindo, tá? Então aqui a gente tem algumas oportunidades que são apontadas no gráfico, que por exemplo aqui nesse ponto, quando o preço retornou à média, né, quando o preço voltou para dentro da banda de Bollinger, ele deu um sinal de regressão à média, com a divergência do preço com o volume, com o PVT e com o CCI, o PVT retornando para dentro da banda de Bollinger também, tá vendo? E o CCI retornando da linha de 200 para baixo, ó. Sinal de regressão à média, que foi o que aconteceu. Aqui a gente teria mais uma oportunidade de entrada no cruzamento do preço com a média exponencial de 9, naquela estratégia do Larry Williams, na 9.1, tá bom, meus amigos? Aqui seria uma outra nova oportunidade de venda, onde o preço cruzou a média de 9, já tinha cruzado, mas a média de 27, em que uma média cruzou a outra, e agora levando em conta os níveis de Fibonacci, né, que são mágicos mesmo. Ou seja, ele bateu no 111 do Fibonacci, ou seja, nível de reversão violino. O próximo alvo, 76, onde ele chegou também, tá? Ele chegou aqui numa convergência de fibos, né? O Fibonacci atual, que é esse verde, e o Fibonacci antigo, que é esse amarelo aqui, que no vídeo de fibos eu vou explicar que eu traço alguns fibos mais antigos, que eles ficam na tela, e os fibos do gráfico atual, tá bom? A gente tem que ver aqui que agora o preço está indo de encontro à média móvel exponencial de 200, ó, que é a duzentona, que é dura de romper, que as bandas de Bollinger estão fechando a boca, o que indica perda de volatilidade no movimento de preço, tá? É automaticamente possível reversão. A gente tem que levar em consideração que tem uma linha, uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta aqui, ó, logo aqui abaixo, que vai se encontrar com a duzentona, né? Que o PVT ou o JJ Index continua comprado, tá bom? Que o CCI parece que está perdendo força nessa queda aqui, vai ficar nessa região do zero, né? Onde a gente falou agora há pouco que é uma região de possível, nesse caso aqui, suporte, né? Então, e lembrando, né, do All Brooks no Price Action, que 80% das tentativas de reversão falham, e a gente olhando o gráfico aqui, a gente tem topos e fundos ascendentes, é possível agora que o preço faça uma regressão à média e quem sabe ele retorne à força do movimento e faça aqui no nossa dinâmica de Fibonacci um 76,111, chegue aqui no 161 desse Fibonacci em roxo, chegue aqui no 111 do Fibonacci em roxo, né, que é o fibo que eu traço para a pandemia, e siga seu caminho, tá bom? Bem, pessoal, o vídeo de hoje
é isso. Eu queria trazer só mais alguns detalhes aqui. O mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Beto Carreiro. Seja fora da curva, meus amigos, né? Não adianta nada você querer oferecer o que todo mundo oferece ao mundo e querer um resultado a mais do que todo mundo, né? Faça a diferença, inclusive, na sua vida, tá bom? Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas que tiveram que vencer. A gente tem que olhar que os problemas, às vezes, que a gente está passando por agora são oportunidades da gente se tornar melhor, em todos os sentidos, tá? Então, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade hoje, saibam que tudo isso é uma oportunidade de se crescer, de se tornar melhor, de se tornar maior. O mestre falhou muito mais vezes do que o aluno sequer tentou. Essa é a diferença entre um mestre de artes marciais e o seu aluno. Bushido. Aprenda o máximo que puder com aqueles que sabem mais do que você, que fazem melhor do que você, que veem mais claramente do que você. Eisenhower. Trazendo de volta ao começo do vídeo sobre as escolhas, né? Aqui vem essa certeza que eu tive de escolher bons amigos, bons parceiros, como é o caso do Lex, como é o caso do Francisco Menegais, como é o caso do John Silva, como é o caso do Xará, né, do meu Xará André Araújo, como é o caso do Caco Maia, um grande amigo e referência, e daí vem a gratidão também. Trabalhem suas raízes, tá bom, meus amigos? Elas vão gerar os bons frutos. Cultivem. Então é isso. Eu deixo aqui também o agradecimento a todos vocês por assistirem mais esse vídeo. Espero que esteja gerando muita coisa boa para a vida de vocês, para o crescimento, para a evolução, o tanto que tem gerado para mim, tá bom? Água fura pedra. Os